Bem, mas se vocês estão pensando nas eleições municipais, né, o político está sempre muito à frente, eles já estão pensando já lá 2026, e a gente vai mostrar agora, porque mesmo com as recentes pesquisas mostrando Michele Bolsonaro com mais intenções de voto do que Tarcísio de Freitas em uma disputa aí contra Lula em 2026, a eventual candidatura da ex-primeira-dama não empolga o PL, o Partido Liberal. Isso porque, segundo o jornal O Globo, dirigentes da sigla apontam que Michele tem bem mais rejeição do que o governador de São Paulo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez elogios a Michele, dizendo que ela está crescendo, pois está viajando pelo Brasil, mas ressaltou que a falta de comunicação com o público mais ao centro dificulta na campanha. Além disso, Bolsonaro prefere não discutir e nem estimular nenhum substituto à sua candidatura, pois ainda tem esperança de derrubar a inelegibilidade e poder disputar a eleição em 2026. Então, vocês estão falando da eleição municipal, eles já estão discutindo aí o cenário para 2026. Evidentemente, claro que a eleição municipal é preparatória, né? É inevitável também, ao final dessa eleição, aqueles que são apoiados pelo Lula, apoiados por Bolsonaro, vai fazer aquela conta, quem ganhou mais, quem perdeu mais, essa matéria no dia seguinte da eleição será feita também, com certeza. Mas como que vocês avaliam aí toda essa situação, essa movimentação que envolve, a gente lembrando também, o governador Caiado já não pode mais ser candidato, a reeleição, o Romeu Zema também lá em Minas Gerais, então há nomes também surgindo aí nessa esfera de especulações. Começo mais uma vez a deferência às mulheres, a Mônica Rosenberg. Bom, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer só uma pequena ressalva. O Zagarino falou aqui da sanha arrecadatória desse governo e citou a PEC do quinquênio e o DPVAT. E eu gostaria de esclarecer que nenhum dos dois é arrecadação para o governo, porque a PEC do quinquênio é para a elite do judiciário, é um absurdo esta PEC existir, eles não precisam receber esse dinheiro, e o DPVAT também não é arrecadação, porque o DPVAT deveria ser a gestão de um fundo que é para seguros, não é dinheiro para o governo gastar. Então, esses dois a gente tem que ter muito claro, o DPVAT é importante, é um seguro, e o quinquênio é um absurdo. Aí, falando então agora, o meu escolhido justamente para esse assunto seria o Zema. O Tarcísio, seria ótimo que ele continuasse aqui em São Paulo e o Zema, do meu querido Partido Novo, fosse à frente. Mas eu gostaria de trazer o ponto que justamente você citou, Marcelo. No dia seguinte da eleição de 2018, já se discutia se em 2022 as pessoas iam votar em Lula ou Bolsonaro. E essa fixação nesses dois polos nos tira da possibilidade de ver alternativas. Nós já estamos agora falando em nomes e não estamos procurando alternativas diferentes, novas lideranças. Infelizmente, o Eduardo Leite, com a crise no Rio Grande do Sul, parece que deixa de ser uma possibilidade, mas é importante que nós fiquemos abertos a pessoas que propõem novas soluções, novas formas de abordar a política e que a gente saia dos dinossauros, por melhores que sejam ou piores, buscar novos nomes que tragam novas formas de discutir política. Senão nós vamos ficar nesse atoleiro e não muda nada. Como é que com as mesmas pessoas a gente pode esperar mudança? Não vai acontecer. Sérgio, você foi citado, então a bola é com você. Não, eu concordo, ela pontuou, porque quando eu falei do PEC do quinquênio, eu quis dizer que o governo ele quer arrecadar para gastar de forma absurda, privilegiando aí a alta elite do funcionalismo público. A Mônica ela apenas ajustou a informação e está certo. E agora, em relação à questão do PL, aqui do Tarcísio, da Michele, a gente tem que levar em consideração, e também concordo com a Mônica, a gente tem que estar sempre atento e aberto às pessoas que têm, na verdade, um perfil de liderança e de capacidade política, mas também com um perfil técnico. E eu enxergo hoje no governo de São Paulo, no governador Tarcísio, um nome que seria natural para disputar, eventualmente, no futuro, uma presidência da República diferente da ex-mulher, né, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em razão da falta de preparo que ela tem. Eu não tenho nada contra ela, inclusive eu acho ela uma figura muito simpática e todos os eventos que ela é uma figura que as pessoas apreciam, mas
Qual é o preparo que essa mulher vai ter na figura da presidência da República? Eu não consigo enxergar. E o público do Tarcísio, que angariou ali a sequência do voto, vamos dizer assim, do Bolsonaro, ele vai continuar com esse eleitor. Só que a diferença é que o Tarcísio tem trabalho já sendo realizado. O governo do Estado de São Paulo, principalmente no tocante à economia e à segurança pública, eu afirmo para você que está em casa, que nos está assistindo, você nunca viu um governo com um pulso tão firme no combate, por exemplo, ao crime organizado. Imagina quando a gente conseguir ter uma opção de voto, eventualmente, para presidente da República, de uma pessoa que já foi ministro de Estado, uma pessoa que foi governador do Estado que carrega o país nas costas, que é o Estado de São Paulo, e uma pessoa que, com certeza absoluta, terá ao seu lado, eventualmente, um governador de Minas Gerais que pegou um Estado terra arrasada, que durante 8 anos conseguiu resgatar ali a boa essência da economia do mineiro, que é o Romeu Zema do Partido Novo. E por coincidência, os dois estão num evento em Nova York, tiraram uma foto juntas. Eu até estava observando essa foto, pensando, já pensou? Em 2026, uma chapa Tarcísio e Zema, ou Zema e Tarcísio? Eu não tenho dúvidas que o que sobrou, eventualmente, de resquício de adversários, vai ser extirpado da vida pública e seriam os novos e favoritos à eleição de 2026. Guilherme Mendes, nem mesmo, né, essa questão do Rio Grande do Sul, você acredita que os bastidores da política se mantêm aquecidos mesmo? Com certeza se mantêm aquecidos. E essa notícia da candidatura, né, pseudo provável, não possível, não sei nem qual é o adjetivo que eu uso para a candidatura da ex-primeira-dama Michele, é uma tragédia, não é? Uma tragédia porque a gente estaria aqui revivendo o que nossos irmãos argentinos viveram, seria o que? Uma nova Evita Peron? Talvez ficaria a dica para ela só passar deixar o cabelo crescer, deixar um coque, porque eu só me lembro de dois personagens que conseguiram isso. Um é Evita, depois na Argentina, e a outra Marlene Matheus no Corinthians. Fora isso, primeira-dama que se elegeu presidente, e a gente viu no que dá. Eu não vou aqui arriscar nomes, até acho que, como vocês bem falaram, tem ainda a eleição desse ano municipal, muita coisa pode acontecer. Já visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A política, ela muda como as nuvens. Se antes o Eduardo Leite era um pré-candidato, a gente também não sabe como ele vai sair desse episódio, pode ser que ele saia fortalecido, né? De fato, a gente teve a facada no Bolsonaro, quer dizer, muita coisa acontece na política de uma hora para outra e de uma forma totalmente imprevisível. Então, eu acho que é muito cedo para a gente falar disso, mas eu creio que apostar em primeiras damas, e não pelo fato de serem primeiras damas, o fato de não terem experiência política. Acho que isso é muito complicado. As experiências não credenciam, não houve na história nenhum exemplo de que a gente falasse, nossa, legal, a primeira dama que entrou foi melhor do que o antecessor, o marido, e acho que não caberia a nós tentar reescrever a história nesse sentido. Vale só esclarecer que isso valeria se fosse um primeiro-damo, né? Se fosse uma mulher que quisesse eleger o seu marido, também vale a mesma coisa, a mesma lógica. Ô, João, você acredita que as eleições municipais, né, situando neste ano 2024, elas terão esse poder mesmo, uma prévia? Elas vão dar musculatura para 2026 ou uma coisa é uma coisa, a eleição presidencial ainda, como bem disse, né, o Guilherme, pode acontecer muita coisa para frente? Não, é sempre um aperitivo, né, Marcelo? A gente vê que, por exemplo, o PT está muito enfraquecido em termos municipais. Ele não tem candidato em São Paulo, né? Ele vai apoiar o radical marxista Boulos, e no Rio de Janeiro também não tem candidato, vai apoiar o Eduardo Paes, que é desse centro fisiológico, podemos dizer assim, que caminha para mais um mandato e está bem disparado nas pesquisas. Agora, o que me parece com relação a Michele é que ela não buscou esse protagonismo. Me parece que ela tem uma liderança de forma natural, porque ela até enquanto ela era primeira-dama na presidência do Jair Bolsonaro, ela não buscava esse protagonismo. Lembremos que ela ficava bem ali, né, na dela, só que com a inelegibilidade do Bolsonaro, ela acabou sendo catapultada a uma líder e faz essa liderança, na minha visão, né, de forma natural, ao contrário da sua antagonista atual, que é uma coisa meio forçada, imposta, né, que é a primeira-dama Janja. Agora, eu também vejo que não existe um curso para ser político. Tem alguns cursinhos lá de alguns institutos, mas a habilidade de ser um político, ela é meio que da pessoa, né? Então, pode ser que ela seja uma boa política. Não temos como saber isso, né? Muitas pessoas que não têm grandes estudos são bons políticos, transitam bem e fazem esse trânsito. Agora, o Tarcísio, realmente, ele é um nome assim que ele agrada todo mundo, né? A esquerda, muitas vezes, tenta chamar ele de bolsonarista, né? Se você ficou perto do Bolsonaro um dia, você virou bolsonarista. Mas se você
você ficar perto do Lula, você não é lulista, né? Do Serra, você não é serrista. Então, você é petista. Você é petista, né? Ou esquerda, né? No Brasil hoje existe bolsonarismo e centro democrático, que vai de PSOL a PT, né? Todo mundo é centro democrático, o resto é bolsonarista e extrema-direita. Agora, eu vejo que chama ele de bolsonarista para descaracterizar, mas ele é um entregador, de fato, de obras. Ele transita bem essa questão da segurança pública, por mais que a mídia bata bastante nele. A população gosta disso, né? E tem que ser, né? Tem que punir os bandidos. Agora, talvez o calcanhar de Aquiles do Tarcísio, na minha visão, seja a parte cultural, que ele tem deixado, assim, podemos dizer, no campo da guerra cultural, deixando a esquerda muito forte. Não é tão visível a olhos vistos, mas, por exemplo, na Fundação Padre Anchieta e tal, a esquerda domina completamente. E a questão da USP também, da operação de crianças, dessa alegação de crianças trans que são operadas na USP, acho que talvez esse seja o calcanhar de Aquiles dele, mas acho que não tem impacto para numa futura candidatura dele. Agora, acho que ele seria para o segundo mandato, né? O Tarcísio para o segundo mandato, e discute-se Caiado, Zema, mas acho que o Caiado está na frente. Mas, João, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. O paulista em si, aqui no estado de São Paulo, ele não cogita em nenhuma hipótese perder eleições para um governo de esquerda no estado de São Paulo. Nunca ganhou, né? Então, é por este motivo que o Tarcísio pode ter certeza que, chegando próximo às eleições do governo estadual e do governo do Executivo Federal, ele vai pensar duas vezes se ele vai abrir mão de ser o candidato à reeleição por causa dessa situação, principalmente diante do que possa acontecer na capital paulista em razão das eleições municipais. Então, é por isso que eu acredito que sai na frente das eleições presidenciais de 2026 nomes que já são consolidados, como o Zema, como o Caiado, que não podem mais disputar a reeleição. Mônica. Só um esclarecimento, quando eu peço novas lideranças, quando a gente fala em renovação política, é realmente mudar as pessoas. Não adianta ter uma dinastia e troca o pai pelo filho. Então, se nós tivermos uma eleição onde é a Michele contra a Janja, eu não considero isso uma grande renovação e novas lideranças. Ô, Guilherme, você sabe que uma vez o Maluf estava sendo apertado aí pela imprensa a questão de rejeição, né? O senhor tem rejeição? Rejeição. E ele andava com o motorista dele, o Salvador. Aí, várias perguntas repetidas sobre rejeição. Ele falou, olha, eu tenho rejeição, mas o Salvador aqui, meu motorista, não tem. Mas ele não tem voto, então eu tenho rejeição, mas tenho voto. Ele explicou. E como é que você avalia aí, Guilherme, as rejeições, por incrível que pareça, né? O presidente Lula venceu, mas são grandes tanto do Bolsonaro quanto de Lula. Sem dúvida. Aliás, acaba sendo uma disputa de quem tem menos rejeição, não quem tem mais preferência. Eu acho que aconteceu algo parecido em 2022 e pode ser que se repita agora em 2026. Agora, estava muito se falando do governador Tarcísio, não é? Se por um lado ele entrega um bom governo em muitas áreas, a questão que é o carro-chefe da segurança pública também tem deixado muito a desejar. As ações havidas no litoral, toda a letalidade policial que vem aumentando de uma forma desproporcional, isso tudo é algo que pode sim prejudicá-lo numa disputa em caráter presidencial. Por quê? Porque esses temas são recorrentes e a segurança e vai ser ainda na eleição de 24 o tema central dos municípios. Então, pensando do ponto de vista do eleitor, aquela história, né? Segurança pública é uma coisa que o governo federal encara mal, o governo do estado de São Paulo tem encarado mal e os municípios também não sabem o que fazer, porque as guardas civis não têm dado conta de coibir a criminalidade no interior do país. Se antes o crime era um problema, e principalmente o crime organizado era um problema das grandes capitais, hoje a criminalidade adentrou para todo o interior do Brasil. Então, sem dúvida, a questão da segurança pública vai ser o tema central. Talvez quem conseguir dar uma melhor resposta para esse tema, seja dentro dessa linha do que você falou, Marcelo, daquele que diminui a sua rejeição, um postulante competitivo, seja o governo do estado ou seja a cadeira de presidente da República, não é? Ô, Guilherme, eu sou da Baixada Santista e eu afirmo para você e para você que está em casa, que também vai se identificar que é da Baixada Santista. A aprovação do governador Tarcísio, ela passou dos índices de 75% em razão da força de vontade de colocar o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, de determinar o envio de tropas para ir capturar bandido. Nós, infelizmente, estamos há mais de 30 dias lá no município de Guarujá que ainda não localizaram um soldado, um herói que está desaparecido até o momento. Infelizmente, a gente não tem muito mais esperança ainda se ele ainda está vivo ou não, mas
Lá, a gente vive uma guerra diária no combate ao crime organizado. O governador Tarcísio, ele está nadando de braçada. Nunca na história desta república tivemos um governador que tivesse coragem de bater de frente com o crime organizado, de colocar a polícia na rua, de abrir número de concurso público para tirar o déficit da Polícia Civil, para trabalhar, para unificar o trabalho ali integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O governador Tarcísio pode ter certeza, em cidades que pautarem a questão da segurança pública, o governador Tarcísio, em 2026, aqui no governo do Estado de São Paulo, seria reeleito com o pé nas costas, não importa o adversário que for, em razão de todos os benefícios da coragem que ele tem tomado. Rapidamente, Mônica, a gente vai ter que fazer um break. Você acredita também, como disse o Guilherme, a questão da segurança hoje é fundamental mesmo. Claro que emprego, saúde, evidentemente, tudo está quase no mesmo patamar. Mas, assim, e a sensação também hoje que o brasileiro vive de insegurança vai dominar essa campanha? A maior dor do brasileiro hoje, sem dúvida, é a falta de segurança pública. Eu costumo dizer que a falta de segurança não é um problema, ela é consequência de todos os outros problemas do Brasil, mas sim, entendo que a pauta vai ser essa e é lamentável porque a gente precisa começar a falar de prevenção. A segurança pública só vai resolvida quando nós olharmos a prevenção. Mas tem uma coisa muito peculiar que está acontecendo nas nossas eleições e nas campanhas, que é nós não estamos mais escolhendo o candidato em função das suas propostas ou em função de o quanto ele me representa. Nós estamos escolhendo o candidato que é capaz de vencer aquele outro que nós não gostamos. Nós estamos votando contra. Aqui em São Paulo eu vejo muita gente dizendo eu voto em qualquer um que vença do Boulos. Eu só não quero que aquele entre. Eu voto em qualquer um que vença aquela pessoa. E essa forma de escolher o seu candidato pelo não, pela pessoa que pode ganhar do que eu não gosto, acaba fazendo com que nós estamos elegendo políticos que, no fundo, não nos representam e não trazem soluções. A única coisa que eles fazem é bater naquele que eu não gosto. Mas, ao mesmo tempo, Mônica, a gente não pode deixar com que a turminha que fica em cima do muro, ela fique neutra, dizendo eu não voto nenhum nem outro, porque olha o que aconteceu nas últimas eleições. Turminha aí de M não sei o que vocês sabem. MB, não sei o quê. MBL é neutro onde? Então, MBL foi, não votou em ninguém. Na eleição foi. Então vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse debate. Até mais.